Conforme eu mencionei no último vídeo que eu fiz a respeito da proteção jurídica de crianças e adolescentes, nós vimos que eles são uma população, um grupo que é vulnerável à luz da lei. E exatamente por isso, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 98, diz que no momento em que seus direitos eles são ameaçados ou mesmo violados, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, seja por omissão ou abuso dos pais ou responsável, e seja pela própria conduta da criança ou do adolescente, devem ser aplicadas pelo juiz as chamadas medidas de proteção. Uma dessas medidas de proteção, que está lá no artigo 101, inciso 7º do ECA, é o acolhimento institucional, que é aquilo que ficou conhecido como abrigo, mandar a criança para o abrigo. Então, nesse ponto, vamos ler aqui o parágrafo 1º do artigo 101 do ECA, que diz assim: o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar. Até aqui tá bom, vamos ler aqui a primeira parte do parágrafo 1º. Então, como nós vimos aqui, o acolhimento institucional, o abrigo, ele precisa ser encarado como uma medida excepcional, ou seja, o último caso é realmente quando não há outra alternativa para fazer cessar aquela ameaça ou aquela violação ao direito da criança ou do adolescente, e também provisória, uma medida provisória. Ela não é para ser tomada ali por tempo indeterminado. Não. É preciso que a criança entre no abrigo e que as pessoas já tenham a ciência de que aquilo é temporário, é rápido. É só para solucionar um problema em específico, como forma de transição para a reintegração familiar. Então, nós temos na Constituição Federal, de que a família, ela, como base da sociedade, ela recebe proteção especial do Estado. Então, o Estado ele deve se concentrar na manutenção das famílias e não na dissolução, no desfazimento das famílias. Por isso que mesmo essa medida excepcional e provisória do acolhimento institucional, onde a criança ela é enviada para um abrigo, tem como objetivo ali solucionar o problema que está acontecendo para que a criança seja reintegrada à sua própria família. Até neste sentido, o parágrafo 4º do mesmo artigo 101 do ECA diz o seguinte: imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar, que pode ser uma organização governamental e também pode ser uma ONG, elaborará um plano individual de atendimento visando a reintegração familiar. Vamos parar por aqui, até aqui tá bom. Primeira parte do parágrafo 4º do artigo 101. Então, assim que a criança ou adolescente for acolhida ou acolhido ali no abrigo, ali naquela instituição, deve ser providenciado um plano individual. Olha que interessante. É um plano ali de manutenção daquela situação, de solução daquele problema, voltado para aquele caso concreto, para aquele caso específico, diante das particularidades, das peculiaridades daquela situação daquele jovem. Então não é uma coisa genérica, assim, várias pessoas, não, de uma vez, não. É para que seja considerada a situação específica, peculiar, detalhada daquele jovem, daquela criança ou daquele adolescente, sempre visando a reintegração familiar. Então, a princípio de qual vai ser o período daquela internação, a princípio, quais serão os passos que serão utilizados para que aquela criança ou adolescente seja reintegrada ali à sua família, tudo isso deve constar desse plano individual de atendimento. Por fim, eu gostaria de ler aqui o parágrafo 7º do mesmo artigo 101 do ECA, que diz o seguinte: o acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável, como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança
ou com o adolescente acolhido. Então veja, não é do interesse, não deveria ser do interesse do Estado a dissolução, o desfazimento do vínculo familiar, e sim a manutenção da família, a proteção do Estado para com a família. Justamente por isso, durante esse período de acolhimento institucional, a família deve ter facilitado e estimulado o contato com aquela criança. Justamente por isso que, a princípio, esse acolhimento ele deve ser feito no local mais próximo da residência dos pais ou do responsável. E se for preciso também, durante esse período de acolhimento, a família pode ser encaminhada ali a um programa de orientação, de apoio ou de promoção social. Tudo visando o melhor cuidado, a solução daquele problema e o melhor interesse daquela criança ou daquele adolescente. Tá bom? Juliano de Henrique Mello, advogado nas áreas civil e criminal, muito obrigado pela sua atenção e a gente volta com mais vídeos.